glória. De Davi vem Salomão. Salomão constrói o sonho de Davi, o templo. Quando ele inaugura o templo, olha o que Deus faz. Segundo as Crônicas 7:16, ele diz que os meus ouvidos, os meus olhos estarão neste lugar perpetualmente, e o meu coração habitará aqui para sempre. Era Deus dizendo: agora eu vou morar aqui, vou morar entre vocês, eu vou morar na terra também. Agora não vai ter distância, não é templo móvel, agora é templo físico. A arca de Deus é colocada agora uma vez por ano, tem culto coletivo de adoração, por base na aliança do sangue de novilho e nas tradições, ou seja, nos cerimoniais. Então vem Salomão, e a partir daqui a glória está lá. Mas passa esta geração, e até o Roboão, até o reinado de Jeconia, esta geração de Davi também cai. O pecado vem, e o único lugar de culto, a morada de Deus, disse Jeremias 52:13, foi queimada pelos caldeus. Esta geração perdeu a arca também. Vejam que a primeira caiu, a segunda caiu, a terceira geração, ou seja, começando de Abraão, perdeu a arca até Davi. Aí Deus agora traz a geração de Davi, perde o templo e perde a arca, são levados para o cativeiro, sem Deus, sem culto, sem louvor, sem relacionamento. 70 anos, a saudade bate. O Salmo 137 diz que eles acordaram, lembrando de Sião, lembrando dos tempos dos cultos, lembrando da glória, quando eles estavam de pé. Aí foram chorar na beira do rio. Quando eles foram chorar, aí diziam os inimigos: cantem agora um daqueles hinos que vocês cantavam quando estavam de pé. Eles diziam: não podemos cantar estando fora de Jerusalém. Mas o sentimento de adoração não saiu do coração e nunca sai. Eles pegam os instrumentos, e os músicos dizem, os meninos da banda, da orquestra diziam: esqueça a minha mão direita, se eu não pegar os meus instrumentos agora, a minha língua se apega ao céu da boca, se eu não entoar louvores a Deus fora de Jerusalém. Eles vão cantar. Aí vem o Salmo 138 e vai dizer o desaforo. Eles dizem: ó Senhor Deus, só a ti entoaremos louvores na presença dos deuses inimigos de todo o coração. Nós vamos louvar, nós vamos louvar. Aí Deus vai na beira do rio, Ezequiel 37, e diz: filho do homem, a partir do versículo 16, pega um pedaço de madeira, porque eles foram divididos para o cativeiro, Judá e Israel. Escreve no pedaço de madeira: Efraim por José e todas as suas companheiras, as tribos. Pega outro pedaço de madeira, escreve Judá por Judá e seus companheiros, e gruda um no outro, cruz. E começa a andar no meio do meu povo com a cruz nas costas. E quando eles perguntarem: tu não vai esclarecer o que significa essas palavras? Aí você diz: escute o que diz o Senhor. A partir de hoje, tanto Efraim como Judá vai ser um só na minha mão, é uma madeira só. Ou seja, pela cruz não vai ter desunião. Vou unir de novo no outro, mas vou trazer vocês de volta. Ou seja, olha para quem está ao teu lado e diz: aqui nesse reino não tem ninguém melhor que ninguém, não tem ninguém maior que ninguém, mais importante que ninguém. Diga para ele: é uma madeira só, é uma madeira só, é uma madeira só, é uma madeira só. Deus arranca eles do cativeiro, e agora vai recomeçar de novo o projeto com 50 mil pessoas. Porque a primeira caiu, a segunda caiu, todos caíram pelo pecado. Aí Deus vai recomeçar com 50 mil,
que voltam do cativeiro. Aí chegam no pó, na cinza, templo queimado. Aí Deus diz: faça um culto nas cinzas. Eles cultuam e a glória desce no meio do monturo. Aí Deus os jazeu e diz: recomecem, porque eu fiz uma aliança com vocês quando eu tirei vocês da casa da servidão no Egito. E por causa desta aliança, o meu Espírito está no meio de vós. Lembre que minho é a prata, meu é o ouro. Eu vou estremecer as nações, e a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Aí diz Mateus 17, que do cativeiro até Jesus, são umas 14 gerações. Que Deus insiste no projeto original. Recomeçam, mas não tem mais força, sem arca, porque perderam a primeira. Adão perdeu a presença, o Espírito. A segunda, confusa, não desfrutou. A geração de Abraão até Davi perdeu a arca. A de Davi até Salomão perdeu a arca. Vão recomeçar sem a arca, mas a proposta era que a arca ia voltar, ia ser melhor do que até aqui. Recomeçam e não tem mais força. 430 anos antes de Cristo é o último profeta Malaquias. E essa geração cai, começa a cair. Vem o período do silêncio. 333 anos antes de Cristo, o Império Grego-Macedônio, por Filipe, domina parte do mundo e quer helenizar o mundo. Ele não consegue. O grande, seu filho Alexandre, assume e conquista o mundo antigo, inclusive a Palestina, a terra dos judeus. Ele queria helenizar o mundo, mas morre muito cedo. Os 4 generais, cada um assume uma parte. E a descendência, a dinastia Seleucida, domina a Palestina. E dentro da descendência Seleucida, tem um homem no meio do silêncio, chamado Antíoco Epifânio. E ele vai massacrar, ele vai helenizar toda a Palestina. Na Grécia, isso é, o que for de arte, o que for de cultura, o que for de linguagem, o que for de religião, tudo vai seguir os preceitos da Grécia. Então o próprio hebraico perde valor, porque vai funcionar o grego. As moças que eram hebreias vão perdendo a sensibilidade. Por quê? Porque não queria mais se vestir como hebreia, porque o helenismo, a cultura grega, entrou na Palestina. Os meninos queriam agora disputar os Jogos Olímpicos, os hebreus, os jovens hebreus, mas eles não podiam, porque tinha o sinal da circuncisão nenhum dos membros. Então era vergonhoso, porque na época corriam nus. Então eles iam, fazia cirurgia, quebrava a aliança de Deus com Abraão para entrar no processo da pós-modernidade grega. E assim era. Então vem Antíoco Epifânio e vai envergonhar os judeus. Sacrifica uma porca ou um porco no templo de adoração de Zorobabel. A vergonha bate, mas eles não conseguem, porque o projeto era original. Então o tempo passa. Aí com 64 anos antes de Cristo, vem o domínio romano, ou seja, com pouco tempo, o Senado romano nomeia Herodes como rei da Judeia, dos judeus. Ele chega e, passando pouco tempo, os judeus pedem uma reforma no templo de Zorobabel. Para ganhar apoio, ele vai construir o templo que dá o seu próprio nome, dedicado a Deus, o templo de Herodes. Lindo, glorioso, mais chamativo do que o de Salomão. Só que agora os sacerdotes vão dominados pelo Roma. Não era mais separação original. Se eu fosse um judeu e tivesse jogo de cintura, minha família tivesse direito, eu era separado para o ministério, mesmo muito sem ser judeus, sem ser hebreu. A confusão vem, Jerusalém se corrompe. Esta geração de Davi ao cativeiro
também caiu. Do cativeiro até Jesus também caiu. Então o que é que vem agora? Vem agora o contexto da devastação. Corrupção em Jerusalém, corrupção no templo. Tinha ouro, tinha prata, tinha boi, tinha sacrifício, tinha toda a liturgia, mas não tinha palavra, não tinha unção. Isso quer dizer, pode a igreja ser até bonitinha, mas se não tiver palavra, se não tiver unção, não tem graça, é um ajuntamento. Por causa disso, cerca de 24 grupos